Um texto na palavra do Senhor para seguirmos aqui um assunto que já começamos ontem sobre a bendita esperança da igreja contemporânea. Vamos ver a carta do apóstolo São Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 2, versículo 13. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ele faz aqui uma distinção sobre as duas fases da segunda vinda do Senhor. A primeira fase que o apóstolo São Paulo destaca aqui é a bem-aventurada esperança, que trata-se do arrebatamento da igreja. A segunda fase é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda do Senhor, dividido nessas duas fases, nós sabemos que há um intervalo entre a primeira fase e a segunda fase de 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. Mas antes de adentrarmos propriamente neste assunto da vinda do Senhor, gostaria só de recapitular com os irmãos sobre as doutrinas escatológicas da Bíblia. Nós temos várias doutrinas escatológicas da Bíblia. Nós sabemos que doutrina necessariamente tem que haver dois componentes, não é? Que é método e conteúdo. Se não houver método e conteúdo, não é uma doutrina. Nós temos, por exemplo, a doutrina da morte e do estado eterno dos mortos. É uma doutrina escatológica. Temos a doutrina do juízo e dos julgamentos, outra doutrina escatológica. Temos a doutrina das ressurreições, primeira e segunda ressurreição. Necessariamente, dentro do contexto escatológico, há um intervalo entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição de nada menos que 1000 anos. Por isso é bem-aventurados que têm parte na primeira, não ficar para a segunda chamada. Temos também a doutrina da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela tem duas fases, conforme nós já dissemos. Está aqui claramente descrita pelo apóstolo São Paulo, aguardando a bem-aventurada esperança, primeira fase, e o aparecimento da glória do grande Deus, segunda fase. Veja que o apóstolo São Paulo aqui, ele chama Jesus de o grande Deus. Então, a divindade de Jesus, ela é claramente realçada pelo apóstolo São Paulo neste versículo. Temos outra doutrina, que é a doutrina do milênio. Milênio quer dizer 1000 anos. Eu estava pensando esses dias, como não vai ser glorioso para aqueles que nascerem durante o milênio, que nunca conheceram essa fase da vida que hoje nós conhecemos, que nunca tiveram contato com essa maldade tão desenfreada como nós temos nos nossos dias. Vai ser maravilhoso. Tudo indica
que no milênio os animais que hoje são carnívoros voltarão para o seu estado primitivo, alimentarão apenas de ervas. Tanto é que a Bíblia diz que o leão, ele vai pastar novamente, não é? E o bezerro, o cordeiro não vai ser ameaçado pelas mandíbulas pesadas do leão, não é? Então nós teremos aí uma época de muita paz, sem derramamento de sangue. Interessante que agora, por estarmos no período da graça, as pessoas brincam muito com o pecado, pede perdão. O Senhor Jesus perdoa, peca de novo, pede perdão. O Senhor Jesus perdoa, mas no milênio será o reino do juízo, um reino onde não vai tolerar o pecado. Diz Isaías que se tiver 100 anos de pecar, morre. O pecado será punido com a morte. Resta dizer aos irmãos que isso diz respeito àqueles que estiverem fisicamente vivos, não é? Porque a igreja, ela está com o seu corpo glorioso, a sua sede será na Jerusalém celestial, não é? Aquela que vai descer do céu. Mas aqueles que estiverem fisicamente vivos aqui, embora tendo nascido no milênio, mas de semente corruptível, não é? Pode correr o risco de pecar uma vez só, morre. Uma vez só. Então hoje há uma tolerância da parte de Deus por causa da graça, né? A graça, interessante que a graça é graça, mas ela não é de graça, ela custa um preço, né? Ela custou caro para o Senhor Jesus, ela custou caro para os apóstolos, para os discípulos, e ela custa caro para aqueles que querem viver uma vida pia diante do Senhor. Amém, irmãos? Então nós temos aqui a doutrina da revolta de Satanás, outra doutrina escatológica. Cada uma dessas doutrinas implicam num vasto campo de ensinamento. Nós temos outra doutrina escatológica, que é a doutrina do perfeito estado eterno. É outra doutrina escatológica que também tem um vasto conteúdo. Nós temos também a doutrina das dispensações e alianças da Bíblia. São doutrinas escatológicas. Agora nós vamos então entrar no assunto da vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa bem-aventurada esperança, não é? Nós temos aqui algumas razões para termos a certeza que Jesus voltará. A primeira razão é que o próprio Senhor Jesus afirmou que ele voltará. Ele asseverou, ele garantiu que ele voltará. Está escrito no capítulo 14, vamos ler a Bíblia, versículo 3 do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Alguém, por favor, me ajude lendo rapidamente. Alguém que é rápido no gatilho, abra sua Bíblia, se coloque em pé e leia. Pastor Gilson? Pastor Gilson é rápido no gatilho ali. Capítulo 14, versículo 3 de São João. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus garantiu, ele disse: se eu for e vos preparar lugar, virei. Ele garantiu que voltaria. Virei outra vez e vos levarei. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele estava falando sobre a primeira fase da sua vinda, a sua segunda vinda. Virei outra vez e vos levarei. Então a primeira fase, Jesus vem para buscar a sua igreja, não é? Essa é a primeira fase, e essa é a bem-aventurada esperança da igreja. Glória a Deus, né? Os judeus, as promessas que os judeus têm da parte de Deus dizem respeito às coisas da terra, as coisas materiais, e o Senhor cumpre as suas promessas de forma muito fiel para com o povo judeu.
Mas para a igreja, Jesus prometeu o céu. Por isso que a igreja tem visão do céu. Nossa esperança é a sua vinda. Nós temos ainda outro texto que nos garante que Jesus voltará, o próprio Jesus falando sobre a sua volta. Mateus 25, 31, por favor, irmãos, vamos ler, porque lendo a palavra nós alcançamos a bem-aventurança da leitura, né? O Apocalipse nos informa que nós temos uma tríplice bem-aventurança quando nós lemos, quando nós ouvimos e quando nós praticamos a palavra do Senhor. É uma tríplice bem-aventurança. Esse termo bem-aventurado vem do termo grego makarios. Makarios significa felicidade plena. Makarios era um termo utilizado pelos gregos, atribuído aos deuses da mitologia grega. E eles acreditavam que só os deuses poderiam alcançar o título de Makarios, não é? Mas Jesus vem chamando os seus discípulos de Makarios, felicidade completa. Então Makarios é bater no gráfico da felicidade lá em cima. Então nós seremos Makarios, ou bem-aventurados, quando nós lemos a palavra do Senhor. Embora você já conhecendo o texto, mas vale a pena nós repetirmos a dose, porque a palavra de Deus ela é viva. Mateus 25, 31, por gentileza, quem já está com o texto aberto, leia. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja, irmãos, que aqui Jesus está prometendo mais uma vez voltar. E quando o Filho do Homem vier, o próprio Jesus prometendo, ele disse: se eu for e vos preparar lugar, ele disse: virei. Ele está dizendo, quando o Filho do Homem vier, ele está asseverando mais uma vez que ele vai voltar. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Olha o que Jesus diz aqui. Aqui é forte. Essa promessa de Jesus é muito forte. Ele diz o que aí? Disse-me ainda: não cedes as palavras da profecia. 22 e 20. 22 e 20? É. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Glória a Deus. Então nós temos a garantia que Jesus vai voltar, porque Ele mesmo prometeu que vai voltar. Ele vai voltar. Glória a Deus. E nós devemos estar esperando Ele a qualquer momento. Interessante que a volta de Jesus, ela será iminente. Ou seja, não necessita de sinais para Ele voltar. A qualquer momento Ele pode voltar. Tanto é que os apóstolos da igreja primitiva já aguardavam a volta de Jesus. Iminência significa algo que está para acontecer sem sinais. Por isso que o termo da volta de Jesus, usado por Paulo, capítulo 15, versículo 52 de 1 Coríntios, quando o apóstolo São Paulo diz, no momento, essa palavra momento, ela vem do termo grego atomos. Átomos significa indivisível. Não tem como dividir um átomo. É a menor partícula existente. Não tem como você colocar em câmara lenta para você ver o momento do arrebatamento da igreja. Vai ser algo tão rápido que Paulo não teve outra palavra para descrever a não ser colocar num átomo de tempo. Glória a Deus. Vai ser algo extraordinário. Ele prometeu. Aleluia. E se eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei. Oh, que coisa maravilhosa. Essa é a bendita esperança da igreja. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, para poder aguçar mais ainda o nosso desejo de céu,
Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, 19: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E nós temos ainda outra razão para esperarmos a volta de Jesus: os anjos. Anjos, vocês sabem que no texto bíblico são mensageiros. Vem do termo hebraico malak. Não é isso, professor de hebraico? Malak. Aliás, Malaquias não é um nome próprio, pastor. Eu descobri esses dias essa verdade, né, bíblica, às vezes escondida dentro do texto, e a gente pensa que Malaquias é um nome próprio, e Malaquias não é um nome próprio, é um título. Malaquias significa mensageiro do Senhor, não é? E segundo os eruditos judeus, quem escreveu o livro foi Esdras. Tem tudo a ver com Esdras. Então Malaquias, Malak, mensageiro, e no grego angelos, não é? Mensageiro. Acredita-se que nenhuma mensagem sai do trono de Deus se não for por mão dos anjos. O próprio Jesus disse isso. Eu, Jesus, no versículo 16 do capítulo 22 do Apocalipse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Essa palavra alfa, ela é uma raiz que dá origem também à palavra adelphos, que quer dizer irmão. Alfa significa origem, não é? Eu sou o Alfa, a origem, e o Ômega, o princípio. É uma redundância, parece. O princípio e o fim, o primeiro e o último. 3 vezes ele assevera que ele tanto tem a primeira palavra como a última palavra. Ele fecha tudo nele mesmo. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Que coisa maravilhosa. Então os anjos também são mensageiros que assistem diante de Deus, né? Os anjos que estão ali acompanhando. Aliás, o texto sagrado no qual Paulo nos informa a respeito da autoridade da igreja, ele diz que muitas coisas, pois a igreja é um mistério de Cristo, muitas coisas que os anjos não sabiam e não sabem, eles aprendem através da igreja. Fala que agora pela igreja, então pela igreja, muita coisa é revelada que os anjos não sabiam. Glória a Deus, amém, irmão? Que coisa maravilhosa. Mas os anjos trouxeram essa notícia também. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Um anjo aparece ali e dá essa mensagem extraordinária. Alguém leia, por favor, essa notícia tão gostosa. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes. Olha aí, esses varões, esses mensageiros, já trouxeram essa mensagem tão maravilhosa. Varões galileus. Interessante que aqui eles falam varões galileus, não judeus, não é? Interessante isso, porque se dissesse varões judeus, tudo bem, Jesus, a Bíblia diz que ele foi para as partes da Galileia, né? A Galileia dos gentios, porque a Galileia era o pior lugar da terra. Os galileus eram revoltosos, os galileus eram amotinários. Os galileus eram tão terríveis que na época de Herodes, ele enviou um general tão terrível. Esse general matou 2.000 galileus e pendurou em cruz ao longo da via, para dar lição àqueles galileus, porque eles viviam se revoltando contra o império. Os galileus não eram brincadeira, os galileus eram difíceis. Tanto é que Pilatos
Um dia, para acabar com o motim, teve que mandar sacrificar um grupo de galileus e misturar o sangue deles com o sangue do sacrifício que eles estavam fazendo. E aquilo se tornou notícia de manchete nos dias de Jesus. Mas foi para lá que Jesus foi. Jesus foi salvar os galileus, e agora os galileus estão ali, não é? Aguardando aquele momento especial. E esses dois seres celestiais, esses dois anjos, apresentam-se ali e diz assim: varões galileus. Eu aprendi uma coisa com o pastor Antônio Gilberto, quando ele fala sobre a tradução da palavra zelote, Simão o Zelote. Diz o pastor Antônio Gilberto que zelote significa terrorista, da mais alta periculosidade. Ele diz: isso aqui, irmãos, eles não traduzem como devem traduzir, né? Aí ele diz assim, perdoa o tradutor, né? Ele usa sempre esse termo. Significa terrorista da mais alta periculosidade. Aí Jesus salva um terrorista, um galileu terrorista, lava ele, limpa ele, coloca no ministério ainda, para fazer parte do apostolado. Oh, glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa. É lá que Jesus vai, nesses lugares, nos lugares mais difíceis, onde nós às vezes não queremos ir, Jesus vai. Esses anjos chegam para os galileus, não é os judeus. Se Jesus tivesse começado o seu ministério pela Judéia, tudo bem, né? Judéia, né? Ou Jerusalém, parece que seria mais próprio, mas Jesus começa o seu ministério lá na Galileia, lá na Galileia. Glória a Deus, que coisa boa, né? Jesus me salvou, salvou você também. E muitos de nós que não valíamos nada, colocou-nos no ministério, aleluia, para nos assentarmos na sua presença e recebermos essas mensagens especiais da sua parte, para servirmos a mesa para o povo, aleluia. Oh, que coisa gostosa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar, aleluia. Ele prometeu, ele enviou esses dois mensageiros para dizer: vai lá e diga que eu voltarei. Coisa boa, aleluia. A Bíblia afirma que Jesus voltará. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Abra sua Bíblia, aleluia. 9, 28, leia por favor, de forma bem alta. Vamos fazer um estudo aqui com bastante participação dos irmãos. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para... Olha que coisa linda, irmãos. O escritor aos Hebreus está dizendo que a primeira vez, a primeira vinda de Jesus, ele veio para tratar do assunto do pecado. Agora, a sua segunda vinda não será para tratar do assunto do pecado, porque ele já resolveu o assunto do pecado. Aleluia! Na sua segunda vinda, na primeira fase, ele virá para aqueles que o aguardam para a salvação. Glória a Deus. O assunto é outro, o assunto é buscar a igreja, o assunto é arrebatar os seus, o assunto é nos levar para si. Oh, aleluia, para que onde eu estiver, olha que coisa linda, estejais vós também. Oh, glória a Deus. O primeiro assunto foi resolvido. Primeira vez, assunto do pecado. A segunda vez, buscar a sua igreja. Que coisa maravilhosa. Quantos têm essa esperança? Digam amém. Aleluia. Então vamos cantar aquele coro do nosso hino que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
das cidades no Brasil com a banda na frente, tocando esse hino. A igreja marchando, hoje já não se faz muito isso, mas a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela cresceu assim, com desfiles. Hoje as leis vão engessando a igreja, não é? Para tudo tem que pedir licença, permite, as burocracias vão dificultando, e a igreja não pode colocar a banda na rua, não é? E a igreja cresceu assim, e marchando e cantando esse hino, e as bandas tocando, que coisa linda. Mas só que tem uma coisa, as leis estão tentando engessar, mas a esperança da igreja está cada dia mais cada dia mais viva. Aleluia. Quando nós dobramos os joelhos, é inevitável. De repente a gente já está dizendo: Senhor, me prepare para a sua vida. Eu quero subir no arrebatamento, não quero ficar aqui. Me ajuda, Senhor. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Mas nós temos um outro versículo, isso no Antigo Testamento, lá no livro de Jó. Esse versículo você conhece, 19, 25 de Jó, né? E Jó fala sobre isso. Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. É uma profecia sobre a volta de Jesus. Nós temos um outro texto em Daniel, capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Essa profecia é uma profecia bem forte. Inclusive Jesus, para declarar a sua divindade, ele usa esse termo, esse título 87 vezes. Por favor, alguém leia. 7, 13, 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que nunca será destruído. Aleluia! Aleluia! Olha essa profecia gostosa aqui. Inclusive é o primeiro lugar no Antigo Testamento que apresenta Jesus como o Filho do Homem, não é? E Jesus usou esse título 87 vezes. É o título que mais ele utilizou. Lembra de Nicodemos? Nicodemos conhecia esse texto. Quando Jesus está naquela conversa tão particular com Nicodemos, Jesus diz uma coisa para Nicodemos que deixou ele com um parafuso solto na cabeça. Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que desceu do céu. Então veja, irmãos, Jesus está se declarando ser este Filho do Homem. Aleluia. É uma declaração da sua divindade, Filho do Homem. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, né? O terceiro aspecto do caráter de Cristo, né? Que é o rosto como de homem, né? E Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. A sua humanização é o bastião da nossa fé. A sua humanização é o bastião da nossa fé. Aleluia. O apóstolo São João disse que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne se humanizou. Por quê? Porque os espíritas, eles estão tentando negar a todo custo, de uma forma maligna, que Jesus veio em carne. Eles dizem que Jesus veio num corpo fluídico, não é? Não veio em carne. Então, a humanização de Jesus é o bastião da nossa fé. Ele veio em carne, ele veio como homem, ele ofereceu sacrifício pelo meu pecado como homem. Por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a vida. Não poderia ser por um espírito, tinha que ser por um homem. Então, a humanização de Jesus, glória a Deus. Vamos ver mais o testemunho da Santa Ceia. Nos assevera, todas as vezes que participamos da ceia, nós estamos fazendo o quê? Anunciando, glória a Deus, a morte de Jesus até
Por favor, leia capítulo 11 e versículo 26 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que ele venha. Aleluia. Aleluia, Jesus está voltando. Glória a Deus, aleluia. Ele vai voltar. Glória a Deus. Isso pode acontecer a qualquer instante. Glória a Deus. No momento, num átomo de tempo. No momento. Glória a Deus. Nós temos também os testemunhos da palavra de Deus que ele vai voltar. Mas nós também temos, irmãos, as razões por que Jesus virá. Qual é o objetivo da sua volta? Por que ele vem? Olha o que está escrito no versículo que nós já lemos em São João 14:3. Jesus vem, qual o objetivo? O que está escrito aí? Qual o objetivo? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo. Então, para que Jesus vem? Qual o objetivo da sua volta? Para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Jesus vem para nos buscar. Glória a Deus. Ele vem para nos buscar. Aleluia. Glória seja dada ao nome precioso do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um intervalo no conceito judaico entre o noivado e o casamento. Não é? Vem o noivado e depois o noivo volta para a casa do seu pai. E quando chega o tempo do noivo ir buscar a sua noiva, então eles tocam longamente uma buzina de carneiro, de chifre de carneiro, não é? E toca aquela buzina, aí o noivo vai buscar a sua noiva e trazer para a casa do seu pai. A última trombeta vai soar, mas não é a trombeta das 7. Há uma diferença entre a última trombeta das 7 e a última trombeta do arrebatamento. A última trombeta do arrebatamento diz respeito a um episódio só. A última trombeta das 7 diz respeito a uma série de situações, de acontecimentos. E fala de uma extensão de tempo. Há uma diferença muito grande. A última trombeta do arrebatamento, segundo descreve o apóstolo São João, das visões do Apocalipse, trata-se da voz de Jesus. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo. Qual foi essa primeira voz? E ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. E o apóstolo São Paulo fala sobre essa trombeta 2 vezes. E ele diz assim: a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, diz: qual o sonido da trombeta? Sobe, 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 sobe. Por quê? Porque ele estará nos ares. E a sua voz é a voz de comando, que vai dizer: sobe, sobe, sobe. Aleluia! Quantos estão esperando esse momento? E pode dar um brado de glória a Deus. Glória a Deus. Então ele vem para buscar os salvos. Mas por que razão Jesus voltará? Jesus virá para a consumação da nossa salvação. Nós já lemos esse versículo, mas nós vamos ler novamente um outro versículo em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Nós lemos em Hebreus 9, 28. Veja agora mais uma concordância, uma referência sobre essa razão da volta de Jesus. Romanos, capítulo 13, versículo 11, por favor. E isto digo, conhecendo-o também, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está falando do momento do nosso arrebatamento, que será a consumação da nossa salvação. Aleluia. A minha salvação, a sua, ou a consumação da nossa salvação está agora, nesse momento.
nesse exato momento, mais perto, Aleluia! oh glória a Deus, do que quando aceitamos a fé, oh glória a Deus. Então Jesus virá para a consumação da nossa salvação. Que coisa maravilhosa. Nós vamos ver só mais alguns textos e eu já vou caminhar para o encerramento, porque eu quero ouvir o pastor Joel Freire, que vai nos ensinar bastante coisa boa nesta noite. Glória a Deus. Ainda, só mais umas referências, mais uns 5 minutos, não é? Já começando tarde, né? Só mais um pouquinho. 5 minutinhos. Jesus virá para glorificar publicamente a sua igreja, os seus. Esse é o objetivo da sua obra. Glorificar os crentes, publicamente, de forma pública. Glória a Deus. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 e Romanos 8, 17. Vamos ver. Um leia uma referência, outro leia a outra referência. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Glória a Deus. Será o momento da recompensa. Será o momento que o Senhor vai glorificar a sua igreja. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? O momento da recompensa de cada trabalho que nós prestamos. É chamado, no contexto escatológico, como Tribunal de Cristo, que vem do termo grego bema, né? É um tribunal de recompensa, não de condenação, para dar a cada um o louvor que ele merece, não é? Então Jesus vem com esse objetivo de trazer o galardão meu, seu, nosso, a recompensa do nosso trabalho com Ele. Glória a Deus. Eu disse ontem, só para encerrarmos aqui, dentro dessa linha de raciocínio sobre a bendita esperança da igreja, sobre o que Jesus prometeu para a igreja, uma das igrejas da Ásia, das 7. 7 porque está falando da completude. 7 está falando de todas as igrejas, de todas as épocas, de todos os tempos, né? Então ele diz para a igreja de Pérgamo: aquele que vencer, não é para aquele que perder, mas aquele que vencer, não é? Lhe darei uma pedrinha branca, né? Essa pedra branca era o ingresso da entrada para o bema. Só entrava no bema se tivesse a pedrinha branca. Se não tivesse a pedrinha branca, não entrava no tribunal para receber a recompensa das Olimpíadas. Não é? Então, se você vence, ele vai te dar uma pedrinha branca para você entrar no tribunal de Cristo. E lá você vai, então, receber a sua recompensa. Vai receber os seus estéfanos, que é uma coroa de folha de ouro que era colocada na cabeça dos vencedores das Olimpíadas. Né? Mas lá vai ser uma coroa de glória, né? Coroa da justiça, né? Que o apóstolo São Paulo diz que não somente ele receberia essa coroa, mas ele diz a todos quantos amarem o presente século, amém? Amarem a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Portanto, irmãos, eu vou parar por aqui. Porque onde tem Melquisedeque, Abraão só paga o dízimo. Então nós vamos ouvir o nosso pastor, mas eu gostaria de orar com os irmãos antes de darmos sequência. Aleluia! É tão gostoso falar sobre a vinda de Jesus. Na verdade, irmãos, hoje nós estamos vendo multidões se reunindo apenas para ouvir mensagens de autoestima, mensagens de confissão positiva, conforme vimos aqui ontem. É a característica da igreja de Laodiceia: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E Jesus diz: vocês não sabem que são miseráveis, não é? Mas estão aí
Se nós convidarmos um pregador de prosperidade financeira que promete, né, promete para os presentes que eles vão sair dali com capacidade para ganhar milhões, meu Deus, os auditórios superlotam, não é, irmão? Superlotam. E as pessoas saem dali do mesmo jeito, pobre do mesmo jeito. Não é? E talvez mais pobre ainda, porque esses camaradas que vêm ensinar esses métodos de enriquecimento, eles arrancam até a meia da pessoa e levam. Eles ficam ricos, mas as pessoas ficam pobres. Não é, irmãos? Mas a igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar sempre ouvindo as mensagens sobre a volta gloriosa de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, é a bendita esperança da igreja. Quantos têm essa esperança? Ore comigo. Querido Senhor, mais uma vez, com humildade, nós os colocamos diante da presença augusta, santa e perfeita do Senhor. Queremos te render graças, meu Senhor, por tudo quanto tens feito para conosco, pela oportunidade que nos concedestes de estarmos aqui, ouvindo a tua palavra, Senhor, sentindo a tua presença gloriosa. Permita, Senhor, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, levar esta mensagem de uma forma viva e eficaz ao coração de cada um daqueles que aqui se encontram. Pai santo e justo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e bendito, nós oramos, te louvamos e te bendizemos. Amém. Amém.